Olá, saudações fraternas a tantos quantos estejam assistindo esta gravação, que nós oferecemos ao amigo Everson Lima. Everson assistiu uma das nossas gravações anteriores sobre as mortes dos apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se interessar por este tema, este vídeo está no nosso canal do YouTube. A proposta desse vídeo foi fazer algumas correções a diversos erros e equívocos que correm sobre a matéria, ou seja, sobre as mortes dos apóstolos. No entanto, no primeiro vídeo, nós só conseguimos expor as mortes de São João, São Tiago Adelfoseos, irmão do Senhor, São Pedro, São Paulo, São Tiago, irmão de São João, Tiago Zebedeu, e por fim falamos alguma coisa sobre Santo André. E aí encerrou-se o vídeo. Vamos então, a pedido desse amigo, o Everson, retomar essa exposição de onde paramos e fornecer algumas informações subsidiárias sobre as mortes de alguns outros apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente é objetivo de curiosidade, até mesmo para muitas pessoas irreligiosas ou incrédulas, ou não cristãs, como se diz. Bem, e começaremos exatamente por onde havíamos parado, né? Que é a figura de Santo André, irmão de São Pedro. No final de sua trajetória, diz-nos a tradição, aliás, nós possuímos até hoje os atos do martírio de Santo André, que são atos bem extensos, e onde nos é dito, nós somos informados por esse escrito, que no final da sua carreira, Santo André foi lá parar numa região da Grécia chamada Acaia, cujo centro principal era e é Patras. Hoje em Patras existe a catedral dedicada a Santo André, onde se encontram os seus restos mortais, as suas relíquias, recebendo a devida reverência. Chegando na Acaia, Santo André foi levado, denunciado, como era de praxe em tempos de perseguição religiosa, e levado até o procônsul. Procônsul porque a Acaia era uma província senatorial e não uma província imperial. As províncias imperiais eram governadas pelo legado ou pelo procurador. As províncias senatoriais, como a Acaia, eram governadas por um procônsul eleito anualmente. E, na ocasião, o procônsul era Egés. Foi feito o arresto e, durante ele, uma grande polêmica entre o procônsul, que queria fazer com que Santo André renunciasse à fé cristã, e naquelas circunstâncias isto era um ato político bastante favorável à figura de Egés. Ele queria dobrar o apóstolo, e o apóstolo que evidentemente não estava disposto a renunciar
ao cristianismo, à fé cristã, ou a apostatar. Prolongou-se por muito tempo, por horas, a arenga, até que por fim foi Santo André sentenciado à morte por crucificação, da mesma maneira como nosso Senhor Jesus Cristo já havia sido crucificado e o seu próprio irmão Pedro. E da mesma maneira como Pedro, isso não é explicitado, porém André deve ter se sentido indigno de morrer como o seu mestre, no caso Jesus, solicitou então que fosse pregado numa cruz em forma de X, que até hoje é conhecida como Cruz de Santo André. E assim foi feito, constando nos Atos do Martírio que André ainda teria sobrevivido praticamente um dia, ou talvez 2 ou 3, né? E que durante esse tempo havia anunciado a fé cristã, dado o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo e convertido muitas pessoas da assistência à nova fé. Então, esta foi a passagem de Santo André, irmão de São Pedro. Passamos agora a outro personagem, que também é chamado Adelfoseos, irmão do Senhor, quer dizer, filho adotivo, irmão adotivo do Senhor, filho natural de São José, pai adotivo de Jesus. Irmão de Tiago, irmão de São Tiago. Estamos falando de São Judas, não do Judas traidor, não do Iscariote. Estamos falando de São Judas, cujo apelido é Tadeus ou Lebeus. Para muitos seria o mesmo Adai. Para outros, Adai seria um personagem diferente, convertido por São Judas, e que teria tomado esse nome em homenagem ao apóstolo. Não temos como resolver esta questão, se Judas era Adai ou se Adai era uma outra pessoa. Sabemos que este Adai está relacionado a outra personagem chamada Mari. Mari, com certeza, foi um dos primeiros conversos ao cristianismo, um dos primeiros discípulos de São Judas. Mari se tornou o pioneiro da igreja persa. Ora, existem inúmeros testemunhos sobre as missões do apóstolo Judas Tadeu e sobre a sua morte. Né? Então nós temos o Joardo, nós temos Freculfo, nós temos um autor siriaco, que é Elias de Damasco, e nós temos o próprio Santo Hipólito, nós temos São Jerônimo e muitos outros autores. Todos esses autores concordam que São Judas levou o evangelho para a parte oriental do mundo, para o extremo Oriente mesmo, o Oriente, né? Para além do Oriente Médio. Então ele teria ido para uma região que se chamaria Índia. Não deve ser entendida como a Índia de hoje, mas como nem mesmo como o Paquistão, mas as regiões limítrofes do Afeganistão, para além do atual Irã, para além da atual Pérsia, porque num sentido mais largo, aquela região, durante o Império Romano, aquela região era chamada vulgarmente de Índia. Então a Índia que se diz que São Tomé e São Judas teriam evangelizado não é a Índia de hoje, não é a Índia junto do Ganges, nem mesmo o Paquistão junto do Indus, mas a parte
oriental do Afeganistão, ali pouco além da fronteira do Irã, da antiga Pérsia. É assim que devemos compreender a expressão Índia. Então ele teria ido até lá, porém fixou-se propriamente na Mesopotâmia, tá? Entre os rios Tigre e Eufrates. Foi ali que centrou o seu trabalho de evangelização, o apóstolo São Judas. Tá? Além disso, ele teria evangelizado diversas cidades. Eu, por acaso, vou ler para vocês, tá, o nome de algumas dessas cidades. Eu acho interessante, acho curioso. Né? Eu vou ler aqui um autor siríaco, Andrew diz que São Judas ele evangelizou Antaradi, que é a ilha de Arado, que fica ali frente à costa do Líbano, e depois Tadmura, que é Palmira, né, que agora as ruínas foram destruídas pelo califado do infelizmente, as ruínas foram depredadas. Tadmura, Raqqa, que é Kalinika, Circássia, e Teman e outras partes do Oriente, né, da Mesopotâmia e daquelas regiões todas. Né. Até que concordam as fontes, ele teria morrido na cidade de Berito. Tá? E se discute muito em qual Berito morreu ele, tá? E se seria a atual Beirute. Outros dizem que se trata de uma Berito situada mais ao norte, a Berito próxima à atual Armênia. Tá? E como teria ele morrido? São Judas converteu uma multidão de pessoas naquelas regiões e acabou sendo, é claro, acusado pelos sacerdotes pagãos, acabou sendo denunciado por eles e houve uma mudança no trono do rei, subiu um novo rei ao trono, então São Judas foi arrestado. E dizem alguns que ele teria sido pregado na cruz, quando ele estava indo para a cidade de Ararat, ele teria sido pregado na cruz e trespassado por flechas. Esta é uma versão. Esta versão, que ele teria sido pregado na cruz, nós encontramos no menológio do imperador Basílio, que é um menológio grego. Mas existem outras informações um tanto diferentes. O já citado Amrou, que é um autor da ortodoxia oriental, Amrou diz que ele morreu apedrejado também naquela região. E ali foi sepultado nessa cidade de Berito da Armênia. Então esta foi a morte de São Judas Tadeu. Não sabemos, como falei, exatamente como ele morreu, se morreu crucificado de fato e depois alvo de flechas, ou se morreu apedrejado. Então esta é a história, a narrativa em linhas gerais do martírio de São Judas Tadeu. Bem, falemos agora sobre São Bartolomeu. Bartolomeu é associado são os 3 apóstolos do Oriente. Bartolomeu, alguns acrescentam Mateus também, mas Mateus é outra coisa. Então, esses 3, Bartolomeu, Judas Tadeu e Tomé, são associados ao extremo, a andanças, a viagens pelo extremo Oriente, ou seja, até aquela região que eu falei, que era chamada Índia, até ali onde hoje é o Afeganistão, mais ou menos. Mas por fim, eles circulavam por todos aqueles lugares. Bartolomeu teria ido para as regiões do Lago Van, ali no norte, acima da Pérsia, acima da Síria, junto ao Taurus ali, no Lago Van, na terra da Armênia. E junto à terra da Armênia, lá ele teria
convertido várias pessoas também, e por denúncias também de sacerdotes pagãos, né, que consideravam o proselitismo feito pelo apóstolo como um ataque às suas crenças, à sua fé, à sua religião. Né. Eles acabaram também arrestando São Bartolomeu, levando à presença do rei. E sobre São Bartolomeu nós temos uma versão bastante consistente e bastante comum, ó, segundo a qual ele teria sido condenado a ser esfolado vivo. Ó. Devemos lembrar que esse tipo de morte, ó, era de fato aplicado nas fronteiras daquela região, ó, entre os citas, por exemplo. E então consta que São Bartolomeu teria sido esfolado, ou seja, que ele teria tido a pele do seu corpo removida, toda a pele do corpo removida. Né? E nós só ficamos a imaginar o imenso sofrimento pelo qual esse apóstolo passou. Né? Se ele de fato, como tudo indica, foi estolado, né? O fato dele se manter fiel às suas crenças, né? Converte-se num testemunho bastante precioso. Né? Foi alguém que se deixou esfolar vivo pelas suas ideias. Em seguida, para finalizar esta parte, vamos falar do famoso apóstolo Tomé, que é chamado de Dídimo, é chamado de Gemeu. Né? Esse apóstolo Tomé foi uma personagem muito famosa nos primeiros tempos do cristianismo, uma personagem muito querida. Tanto que existem até hoje diversos escritos que são falsos, apócrifos, pseudepigráficos, que são atribuídos a este apóstolo, inclusive o muito famoso Evangelho de Tomé, ou melhor, as Logias de Tomé, onde nós nos deparamos com algumas sentenças atribuídas a nosso Senhor Jesus Cristo, parte das quais se encontram nos nossos evangelhos, parte das quais não se encontram neles. Algumas têm um sabor gnóstico, acentuadamente gnóstico, outras não. Tá? De qualquer forma, temos ainda os famosos Atos de Tomé, né? Que também são, alguns atribuem esses atos, como muitos outros, a Leucius Carino, ou Carino Leucius, né? Inclusive são fóssil. Não sabemos exatamente se esses atos de Tomé também de fato foram produzidos por Leucio Carino ou Carinus Leucio, não sabemos. Tá? Mas parte desses atos de Tomé ainda existem até os nossos dias, e nele se encontra o famoso Hino da Pérola, tá? Uma produção lírica dos primeiros tempos do cristianismo, que também gozou de bastante estima entre as primeiras gerações de cristãos. A Tomé, inclusive, antes de nós abordarmos o que teria de concreto na sua história, a Tomé chegou-se a atribuir a evangelização das Américas, ou seja, dos habitantes do nosso continente, dos ameríndios, dos índios, né? Pois haviam lendas e tradições quando os europeus aqui chegaram, os espanhóis e os portugueses, em diversos locais deste continente, inclusive quanto a nós, tanto no Paraguai quanto aqui no Brasil, existiam tradições a respeito de um indivíduo de pele clara, barbado,
que teria atravessado o mar e ensinado diversas coisas aos naturais. E deu-se a ele o nome de Sumé, o Zumé. E deste nome Zumé, ou Tumé, Sumé, Sumé, Zumé, que é quase Tomé, concluíram os padres, inclusive os jesuítas, que São Tomé de fato havia, de algum modo, atravessado o Atlântico, ou mesmo o Pacífico, e chegado às Américas, e de alguma forma evangelizado os índios, ministrado os rudimentos da fé cristã. Então, curiosamente, essa narrativa foi cada vez mais ampliada pelos padres, e até que, através de um estudioso francês, se não me engano, me falha a memória, foi transformado em algo bem extenso, que acabou servindo de base para a criação da crença Sud, ou Mormon, segundo a qual, de fato, as Américas haviam sido evangelizadas em tempos pretéritos. Bem, isso só para matar a curiosidade de alguns. Na verdade, consta que Tomé teria ido às tais Índias, que, como eu já falei, mas eu devo repetir, é importante repetir, não são as Índias de hoje, junto do Ganges e do Indo, nem mesmo o Paquistão, mas ali a fronteira do Afeganistão. Então, Tomé teria circulado por lá, onde teria convertido até membros da família real, teria ressuscitado mortos, curado enfermos, tanto físicos quanto mentais, atraído uma multidão de pessoas à fé cristã. E é famosa a narrativa de que ele carregava uma cinta dada pela Virgem Maria, ou deixada no túmulo da Virgem Maria, e que quando foram construir a primeira igreja daquele lugar, tinha que se transportar um tronco de árvore muito pesado. Então São Tomé amarrou o tronco da árvore com a cinta da Virgem Maria e transportou este tronco até o lugar onde a igreja seria construída, como se nada pesasse. Bem, importa que ele acabou sendo denunciado ao assim chamado rei Gondofaro, e foi arrestado, confrontado pelos líderes religiosos pagãos, e enfim condenado à morte, e teria Tomé sido morto com o golpe de uma lança, ferido por uma lança, atravessado por uma lança. Posteriormente, os seus restos mortais teriam sido conduzidos mais para o Oriente, suas relíquias teriam sido levadas pelos cristãos até a costa do atual Malabar, junto de Mariapora, onde se encontrariam seus restos. Não que ele tenha ido para lá, mas posteriormente suas relíquias, seus restos mortais foram levados para aquelas regiões do Oriente. Então, esta é a narrativa existem outras, é controverso, existem outras, mas esta é a narrativa da morte de São Tomé, do apóstolo Tomé, e se encontra também em Elias de Damasco, e em outros autores. E espero que vocês tenham apreciado esta exposição sobre as mortes dos apóstolos, que sejam úteis para todos vocês, e tendo cumprido parte do que prometi, nós avançamos mais um pouquinho, a pedido do Everson Lima. Nós desejamos a todos vocês a graça, a paz, a luz e o bem em nosso Senhor Jesus Cristo.
Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Até mais.